ruído? Não, ou não? É ruído questão da de secundária. potência, é questão da tensão. Essa eficiência da parte primária. Ah, tá. A ruído ali e as tensões baixas da parte secundária. Fonte de dois estágios. Mas em termos de temperatura também. Essa aqui, pessoal, é uma fonte protótipo, ela não é uma fonte final, tá? É a fonte RGB da GameMax de 550 watts. Então, para você combinar com o seu gabinete RGB, ela é uma fonte protótipo, interesse 80 plus Gold, né? Ela teria que dar 89%. Ela tá aí, ó, dando uma variação próxima a isso. Né? As tensões também estão dentro dos limites, né? Ok, né? Não tão estáveis quanto a de 500. A de 500 estava com as tensões bem mais estáveis. Também o fator de potência estava 99 alguma coisa. E aqui o Ripple, ó, tá na mesma condição que a de 500, né? Tá aquele Ripple em torno de 80 milivolts, que não é aquele valor maravilhoso, mas essa é só uma fonte protótipo, pessoal. Ela vai ser ainda... A gente vai passar algumas configurações para eles melhorarem. Por enquanto não tem nada de bomba não, hein, pessoal? Quem fala bomba tá confundindo aí Sigma lixo. Os cabos aqui, ó, 35 graus. Temperatura dos cabos. Tá ok. Fonte. Temperatura da fonte. Ponto mais quente é a ponte retificadora. 63. Temperatura dessa tá bem mais legal mesmo. As outras partes frias. O RGB. RGB é vida, né? Todo mundo sabe. No caso, essa é uma fonte em experimento. A gente está fazendo a honra de participar aí com algumas sugestões para eles. Você pode dizer que vocês estão anotando as correções aí? Explica aí, meu. Você Todas que as correções, estamos anotando tudo para melhorar cada vez mais o produto, com certeza. Eles estão anotando algumas coisas para que sejam corrigidos já nesse modelo que vai sair, para que ele não saia com essas características que a gente acha que pode melhorar, beleza? Então, principalmente do Ripple, que está um pouquinho acima, e para dar uma estabilidade melhor na tensão. Aqui no caso, se ela tivesse abaixo de 11.4, ela estaria condenada, né? Então, quer dizer, ela não é que ela está em valores ruins, ela não está em valores ruins. Simplesmente a outra estava bem melhor, ela estava bem mais próxima de 12 volts. Quanto mais próxima as tensões de 12 estiverem de 12 volts, melhor é. Da mesma forma, o fator de potência, ele está 97,5%. Acima de 90% ele já seria aprovado pela 80 Plus, né? 80 Plus é um lixo total, né? Não tem muito o que dizer. E também é um valor que passa, né? Que não é um valor ruim. No caso, então a gente tem aqui, no caso a eficiência dela
Tá aí coisa de 0,1, 0,2% abaixo de 89, que a gente acredita também que isso aí não é o que condena, né? Mas deve estar sendo influenciado aí pelo projeto. Colocar em 110? Coloca em 110. Lembrando que esse é um projeto experimental, ele não é final, é uma engineering sample. A outra fonte que a gente testou, ela já é uma revisão retail, ela já é uma fonte do mercado. Aqui tinha que ser 87, né, gente? Isso. Olha lá, ela está bem pouquinho abaixo, 0,1% não dá para condenar, tá? Ela está dentro da eficiência. Elas realmente, aí o fator de potência em 110 é melhor, tá vendo? E as tensões elas se mantêm, né? Nenhuma delas está abaixo de 11,4, né? Da mesma forma que a outra fonte, na verdade a revisão final da fonte de 500 watts estava melhor do que essa, né? Por quê? Porque a única característica mais penosa da fonte era o ripple, né? Dentre as características externas, né? Que as características básicas, era o ripple que estava alguma coisa em torno de 20 milivolts acima do que a gente considera, né? Para a gente falar, passou pelos padrões que a gente quer. Então, quer dizer, está um pouco acima. Aqui está o mesmo ripple, só que a estabilidade da tensão na de 500 watts está bem melhor. Vamos ver se ela desarma, Jackson? Vamos ver se ela explode, né? Esse é um fator importante. Ver se ela tem o mesmo comportamento que a outra de não aguentar tensão acima da... Tensão não, corrente acima da especificação. Agora se a gente der 10%, tem que dar 55. 55 mais 550 são 605. 605 para dar os mesmos 10%. Aqui a gente está com 10% de carga acima. Em 110. Em 110. Na pior situação, né? A temperatura, Jackson. Estão perguntando se as fontes vão ser comercializadas no Brasil. Sim, já vão ser comercializadas, sim. Sim, vai ser comercializada no Brasil. Ela está 111 graus aí. Mas na tensão de 110, na tensão de 110, mais alta. A temperatura já é mais alta em 110. É bem mais alta a temperatura. Ela está na condição bem severa, né? A corrente é mais alta. A temperatura é mais intensa aí também. A gente está na mesma temperatura da 80 Plus. O Ripple nessa condição ele aumenta, mas ainda está abaixo das limitações que a Intel impõe, que são 120 milivolts para condenar o produto, para colocar o produto em não recomendado. Jackson, tenta estourar ela, explodir mesmo. O pessoal até treme aqui, eles os 3 pro terraço ali quando eu falei para explodir. A gente está trabalhando numa situação de estresse, né? A gente tá... Estresse de vocês, meu não. Não, estresse da máquina. Ele veio falar que estresse da máquina, estresse é deles, pô. Eles que estão estressados. Não, essas fontes elas não são brasileiras, elas vão ser comercializadas no Brasil e em outros países. Quais os países que vocês estão ativos que mais... Estados Unidos, a União Europeia.
Estados Unidos, Europa, Ásia. Ah, tem em todo lugar. Isso aí é que nem chinês. Essas fontes são que nem chineses. Elas têm em todos os lugares. Mas os caras são bons. O chinês é bom. Não pensa não. Pessoal, a fonte está com 700 watts, cara. Ela está com 150 watts a mais. Que temperatura? Nossa senhora, 703 watts. Não, tá errado. Porque agora está 230. Que ele pôs em 220, 230 volts. Cai bastante a temperatura. Mas ó, o Ripple continuou agora com 700 watts para 230, o Ripple continua igual tava, ó. Tá igualzinho o Ripple. Bastante positivo, olha lá. Ele pergunta baixinho, que ele ficou com medo até. Mas ele pergunta se é um fator positivo. É positivo sim, olha lá, pessoal. A fonte de 550 watts, ó. Só falei baixinho, não atrapalhei. A fonte tá 550 watts, está correndo a 703 watts, ó. A eficiência tá lá 88%, né? E as tensões, ó. Nenhuma tensão foi recusada aqui, abaixo de 11.4. O RGB aqui funcionando, ó, a milhão. Todo mundo entendeu que isso é por causa do RGB. O RGB está empoderando a fonte. É o espírito do RGB. Então, o espírito do RGB empodera a fonte, ó. E o Ripple se mantendo, ó. Ele deveria estar em colapso quase. Ponto positivo para ela. Parece que o dimensionamento dela tá bom mesmo. A fonte parece estar bem dimensionada. Ó, o pessoal tudo de boca aberta ali, ó. Tem gente perguntando o que é RGB, né? RGB é uma luz poderosa aqui. Dá uma olhadinha aqui. É Red, Green, Blue, né? É a abreviação das cores primárias. Das cores primárias que dão esse efeito aí na fonte. Tem uma das posições, Jackson, que você vai deixar, ela vai ficar pulsando em várias cores. Acho que é nessa daí, ó. Espera um pouco. Vamos descer essa daí. Ó, quanto bom. Tá travado. Olha quanto... travado em azul. Vai, muda de novo. De novo. Tem uma hora que ela vai continuar, ela vai ficar pulsando, bem bacana. Aí, ó, deixa assim. Deixa eu ver. Agora o pessoal... Agora ela vai ficar trocando de cor, vai ficar pulsando. E a lateral também a gente fez um recorte no laser para o nome Game Max ficar aparecendo na lateral dos gabinetes, que hoje a gente sabe que são a maioria deles com lateral aberta, né? Full window. Eduardo Bianchi, o que você... Isso o cara comenta, agora saber sobre o Ripple não sabe. Então vamos lá, já que o Eduardo Bianchi é uma pessoa que deve ter muito conhecimento sobre o Ripple... o Ripple é um ruído indesejável, todo mundo sabe. Mas assim, você não pode explicar o risco que ele vai te prover no computador, entendeu? Se ele tiver 80, 79, 80 milivolts no computador, ele é uma coisa indesejável, ele é uma energia impura, tá? Mas ele não vai colocar em risco o seu equipamento e nem promover desperdícios, né? Então, quer dizer, a avaliação que é vendida é a avaliação 80 Plus, onde determina uma eficiência. Esse Plus que nós estamos fazendo de Ripple, se a gente medir em um monte de fontes que as pessoas acham boas, ele é até pior que esse, né? Então não pensa, os caras estão vindo aqui com boa intenção, mostrando as fontes, colocando a cara a tapa e falando assim, ó, a gente vai tentar melhorar o secundário para diminuir o Ripple. Mas a fonte, dentro do que ela se propõe a vender, ela tá, não tem o que falar.
ela vem de determinada eficiência e cumpre, o preço dela é abaixo de todas as fontes que eu tenho visto, né? E ela está cumprindo aqui, ela não colocou em risco o equipamento. Alguém escuta falar alguma coisa sobre proteção de fonte? Alguém criou alguma certificação de proteção de fonte para dizer que a fonte não estoura? Não, nenhum fabricante, nem a Corsair, nem a Sisonic, ninguém coloca proteção de fonte. Por que será, né? A gente não tem ISO, não consegue colocar, a gente não tem força no mercado. TecLab não tem força. Vai ter força no Brasil, uma comunidade grande, tudo, né? Mas para efetivamente colocar uma certificação de proteção, as fontes aqui, ela tá aí, ó. Tá 702 watts, ó, de consumo, eficiência 88, as tensões ainda não estão recusadas, nenhuma tensão abaixo de 11.4, né, que já seria lembrando a recusa. que essa fonte é protótipo. Isso aqui é uma fonte protótipo, tá, pessoal? E o Ripple tá lá, né, meu? Quem define o Ripple alto? É você? Ou sou eu? É o TecLab? Qual que é o Ripple alto, entendeu? A gente vê fonte com 8, 10 milivolts, a X1500 e 10 milivolts. Fontes de alta potência com um Ripple mais alto, entendeu? Não é assim, o Ripple... quem determina, a determinação que a gente tem de recusa de Ripple é 120 milivolts, ela vem da Intel. A Intel é uma empresa forte e sábia o suficiente para colocar valores. Lógico que a gente quer os valores mais baixos e que nós do TecLab, criamos um parâmetro nosso, que é pessoal, meu e do Jackson, que a gente gosta que ele fique abaixo de 60 milivolts, abaixo de 30 se possível, para que a gente considere, não, esse tá muito bom. Então, quer dizer, o Ripple dela não é muito bom. Mas espera aí, pessoal, isso aqui é uma fonte de entrada, tá? Uma fonte que o cara tava falando aí, uma fonte de R$200, 500 watts. Essa aqui vai ser um pouco mais cara, porque é RGB, não sei o valor, ela não é uma fonte versão final. Mas, para quem testou fonte 2 anos atrás e a fonte explodiu com 450 watts, 2 unidades que a gente pegou, estava desastroso, os caras vêm aqui, trazem um produto novo, modificam o produto, estão aqui fazendo anotação no que eles podem melhorar para o futuro, querendo plantar uma imagem, uma marca bacana para eles. Eu tenho que bater palma para os caras. Parabéns, os caras estão visando o consumidor, estão visando o respeito ao consumidor, estão visando criar uma marca e um nome de respeito. Então, eu acho que a fonte é respeitável, não tem o que falar. Tá aí, ó, 702. Explode logo isso aí, Jackson. Eu quero ver explodir, meu. Se não escutar barulho, eu não gosto. Subindo a potência da fonte ainda. E sobe. Tá bom. 750. Pessoal, 200 watts a mais, cara. 200 watts a mais. E ali, ó. Isso é fake. Essa fonte é fake, pessoal. Montaram o protótipo ali 700 watts. Bem dimensionado aí. Esses caras que trabalham com fonte tem que falar watts, não watts. Watts. E é Game Max ou Game Max? Aí eu não sei. No Brasil é Game Max. A gente está ainda nessa definição, a gente vai perguntar para o público o que eles preferem. O nome brasileiro. Olha, cara, ainda não deu 11.4, mas a fonte está com 200 watts acima, cara. Eduardo, eu não achei que você pareceu ofensivo, mas a maneira que você pergunta pro cara falar, eles estão aqui, a situação deles é difícil. E eu não sou técnico, né? Eles não são técnicos, entendeu? E os caras vieram aqui, meu, aqui é porrada. Ó, eu tava com esses caras aqui, a outra vez que eles vieram, isso aqui é
Aí o cara veio aqui e eu falei assim, então eu tenho que abrir um vídeo aqui para falar que vocês estão com intenção do consumidor e tal. Ele falou, não, porque não sei o que, tava tudo com receio. Eu falei, cara, então desculpa, nós não temos nada para conversar. Ia dar a mão para ele e falei, você pode ir porque eu não tenho nada para falar com você. Se você vem aqui para falar a maneira com que a GameMax quer trabalhar com o Tech Lab, nós não temos nada para conversar. Se você quiser conversar a nossa linguagem, aí a gente vai mostrar a vocês o que vocês querem, o caramba. Eu dei uma intimada nele porque eu sou patudo mesmo. Se tiver que falar aqui, eu defendo uma coisa, eu faço. É mentira isso que eu tô falando, não, cara? Verdade, verdade. A gente estava na live, aí o Ronaldo, quando a gente chegou aqui, ele falou assim, vou fazer uma live agora. Eu falei, vai fazer uma live? Eu falei, então faz. Cara, o negócio peguei... Isso aqui hoje, no outro dia que ele veio, cara... Aqui eu falei, vou abrir a live. No outro dia ele veio, cara, e eles estavam tudo com receio, querendo... Então eu falei, cara, não pode ter receio. O que você fez para trás, se você for ficar plantando o que foi feito, já tava uma porcaria. Aquilo lá era um lixo. Se você quiser, você tem que mudar a imagem daqui para frente, corrigir as coisas que tem que ser corrigidas e assumir uma postura. E aqui, aqui dentro a linguagem é da gente. Se puder mostrar, mostra. O cara veio aqui hoje e eu falei assim, ó, se a gente abrir e der pau, vai ficar feio. Daí ele falou assim, não tem problema. Porque os caras lá dos fabricantes, a gente vai passar o que aconteceu. Porque a gente está querendo trazer um negócio firme. Não estamos querendo corrigir o negócio provisoriamente ou fazer algum tipo de tapeação. Inclusive, olha que louco, os caras têm uma Samsung também. Eles têm um test loader. Então eles também têm um test loader. Eles estão com interesses muito claros de trazer um produto decente, entendeu? Então, tudo que eles quiserem corrigir ou melhorar, sempre vai ser melhora. Mas o que eles estão vendendo aqui é muito diferente do que eles vendiam lá atrás. Então eu não posso negar isso e mentir pro consumidor, entendeu? A fonte tá aí, 750 não explodiu, ó. Vou mostrar a temperatura aqui. Aqui em 220 o nenenzinho gosta. Em 220 ela não esquenta muito, em 110 ela esquenta bem mais. Vou mostrar aqui. RGB é vida. Tá vendo? Jackson, eu quero ver ela explodir, não tô brincando. Jackson. Quem quer ver ela explodir, manda um like aí. Like pra explodir a fonte, pessoal. Festa julina, não explodir. Tem permissão de abrir a fonte para mostrar os componentes internos? Pode mostrar os componentes internos. Vamos mostrar. Olha lá, like, olha os likes lá para explodir a fonte. Olha lá. Galera quer ver a fonte 765. Puta, você vai estourar minha fonte de mostruário, cara. 770, ela tem que desarmar. 780. O RGB tá até piscando mais forte. Tá pulsando. Acelerou. Caramba, olha isso. 790. 800 watts, pessoal. 86,3%. Allahu Akbar. E 100. Olha lá. E ainda as tensões não deram 11,4. Agora o Ripple ainda não passou a Intel lá, ó. Ainda tá aprovado pela Intel. Ainda a Intel não recusou ela, ó. Manuel, desliga minha fonte. Eu quero usar ela nos treinamentos. Não explode ela não. Não, ela não pode explodir. Se ela explodir, a gente recusa ela aqui. Ela tem que desarmar. 812 watts na fonte, galera. Olha isso. Jackson, explode essa pistomba aqui, filho. É fonte fake. 823. Caracas. Pronto. Desarmou, galera.
Desarmou a fonte, ó. O Jackson até pulou aqui. Desarmou. O Jackson deu um pulo, cara. Olha, me deu mesmo. Agora liga ela com... Deixa eu baixar um pouco aqui pra É. A fonte desarmou, pessoal. Ligou de novo. Não. Não? Ligou. Pronto. Voltou. Olha lá, pessoal, de volta à vida, ó. Protegeu seu equipamento, protegeu o sistema. E olha lá, ó. O Ripple dela, né, que não é aquele Ripple maravilhoso, mas não deu muita transgressão ali quando ela estava. Então, a fonte RGB Depois do almoço a gente faz a de 600 e a de 800, hein? Vamos ver o que acontece. é isso aí. Obrigado por assistir. Depois a gente volta com mais bomba pra vocês aí, meu. Valeu.